Carlão, Oba! você sabe qual é a mulher que trabalha mais longe? Não. É a parteira. Por quê? Trabalha lá na casa do caralho. Ô Carlão. Oba! Você sabe por que o bebê de proveta não pode ser governador? Não. Porque ele tem que ser metido e gozado. Gente gorda, todo mundo tem que ajudar, né? Mas também tem uma vantagem. A mulher que vai pra cama com o homem gordo, ela tem dois prazeres. Um na hora que goza e outra hora que ele sai de cima. Quando é piranha são 3, porque tem o pagamento também, né? Agora, falando em piranha, diz que um cara pegou uma piranha, deu 5 trepadas na piranha. Ela falou, nossa, você estava atrasado. Ele falou, claro, eu trabalho na Tupi. Meus amigos, eu depois de 10 anos de ausência, volto a trabalhar no beco. Voltei a pedidos, né, porque a direção da casa recebeu 5.000 cartas pedindo para que eu voltasse. E eu acho que uma pessoa que escreve 5.000 cartas merece voltar, não merece? Eu, mais ou menos há 10 anos atrás, com perdão do pleonasmo, porque anos atrás é pleonasmo, eu fiz uma musiquinha no barzinho lá da Nestor Pestana, que até hoje não foi gravada ainda, porque é a história da Raimunda, que morava em Botucatu, e é uma música que tem uma métrica diferente, um jogo de palavras, double sang, como costumam dizer os franceses, né? E eu vou mostrar por que essa música até hoje não foi gravada. Saudades que eu sinto de Raimunda, que tinha um belo corpo e uma linda alma. Morava Raimunda em Botucatu, e um dia, nem sei porquê, meteu meu pé na cara. Tristonho, procurei o pai, o seu Lacerda. Ele zangado me mandou atrás dela. Fui encontrá-la conversando com o Rocha, e ao ver-me disse logo, como vai seu velho descarado? E assim iniciamos o noivado. Um dia Raimunda se casou comigo, e quase se consuma meu maior fracasso. Raimunda foi pedir ao meu maior amigo que por favor tirasse o seu retrato. À noite ela me olhando, tiririca, me disse, é bem pequena a sua camisola. E quando eu vi que a coisa tava preta, pedi que ela tocasse ao menos a vitrola. Raimunda furiosa nem sorriu, com lágrima nos olhos para mim partiu e me mandou, vai pra puta que pariu. Meus amigos, meu nome é Ari Toledo, eu comecei minha carreira no interior de São Paulo, comecei minha carreira em Ourinhos, depois fui para Itu, e no interior eu trabalhei no circo também. Trabalhava eu e meu primo um dia foi preso, aí meu avô me botou no lugar dele, que meu avô era o dono do circo. Ele me botou no lugar dele porque ele foi preso, meu primo foi preso, ele apareceu pelado no palco, né? Pelado não, fantasiado de Adão, só com uma folha de bananeira aqui na frente. Eu sei que a fantasia de Adão é com folha de parreira, mas acontece que vocês não conhecem meu primo, certo? 1,90 m de altura.
Depois o circo parou em Itu, fiquei uns tempos em Itu. Em Itu conheci também o Zé Batatão, que era uma figura extraordinária. O Zé, depois de 30 anos, resolveu conhecer São Paulo. Disseram para ele que estava cheio de viado em São Paulo. Ele veio com aquela ideia fixa, achando que todo mundo era bicho. Chegou na rodoviária, pegou um táxi, o motorista: ô meu senhor, posso pegar o minhocão? Ele disse: se o senhor souber dirigir com a mão só, tá as ordens. Lá em Itu eu conheci figuras extraordinárias. Conheci também o Zé Grandão. O Zé Grandão, ele era meio complexado porque ele tinha a fama de ter a piroca muito grande, né? E nenhuma mulher queria dar pra ele, não é? Mas o Zé, uma vez, arrumou um casamento. Na noite de núpcias, a esposa começou a apalpar o Zé Grandão pra ver se era verdade o que a cidade espalhava. Apalpou assim no escuro, não achou nada, reclamou. Zé, você não tem pau? Ele disse: minha filha, o que eu não tenho é a perna esquerda. Lá em Itu tinha o Zé Capial também, muito espirituoso, mas muito mal criado o Zé, sabe? O Zé tinha um sítiozinho na beira da estrada. Uma vez parou um cara e deu uma gozada no Zé, né? Falou: Zé, quantos quilômetros falta pra onde eu vou? Ele falou: eu não sei pra onde é que o senhor vai, porque se o senhor vai a merda, falta 10 quilômetros. Agora se o senhor vai pra puta que pariu, falta 100. Agora se o senhor vai tomar no cu, é aqui mesmo. O Zé era muito objetivo também. O Zé uma vez foi na farmácia do Otacílio comprar remédio para a esposa, né? Que estava com problema de urina presa, né? Aí o Otacílio falou: mas e agora? Sua mulher já está urinando com abundância? Ele falou: para falar a verdade, ela está urinando com a bucetância mesmo. Lá na farmácia do Otacílio acontecia de tudo. Tinha um mané português. O mané português era grosso, mais grosso do que um toco de açougueiro, sabe? Chegou na farmácia falando alto, cheio de senhoras na farmácia. Há 20 anos atrás, essa palavra escandalizava, né? Então ele disse assim: ó, seu Otacílio, eu quero uma camisa de Vênus. O Otacílio: ô Manel, cuidado com a língua, né? Ele disse: então me dá 2. Uma vez chegou uma senhora também na farmácia querendo comprar mods com clorofila, sabe? O Tarcísio falou: isso não existe. Ela falou: mas eu gostaria. Ele falou: então eu vou fabricar para a senhora, mas manda apanhar amanhã porque hoje não dá tempo. Ela falou: vou viajar, meu marido vem apanhar. O Tarcísio disse: mas eu não conheço o seu marido. Ela falou: é fácil identificá-lo. Ele é alto, moreno, careca e usa bigodes verdes. Não. Na farmácia do Otacílio acontecia de tudo. O Otacílio era metido a receitar. Uma vez ele falou com uma mulher, né? Falou assim: a senhora está com a doença incurável. Ela falou: o que eu tenho? Falou: a senhora está com a doença de Chagas. Ela falou: o que é isso? Como é que eu peguei isso? Ele falou: a senhora foi chupada por um barbeiro. Ela falou: filha da puta, ele me disse que era gerente do Banco Nacional. Lá, e a Maria Boazuda também, que uma vez foi votar, ela era semi-analfabeta. O cara da mesa falou: precisa saber primeiro de que zona a senhora é. Ela falou: eu não sou de zona nenhuma, sou amigada com o cabo de polícia. Na farmácia do Otacílio, uma vez chegou um menino pedindo também em alta voz, né? Seu Otacílio, minha mãe mandou buscar uma porção de camisinha. Otacílio: que número? Ela não falou. Então vai perguntar pra sua mãe o número. Aí ele voltou com a resposta: minha mãe falou pro senhor dar surtida que ela vai viajar.
eu saí de Itu em 1962, vim para São Paulo paquerar a vida artística, fiquei cantando em porta de boate, de televisão, né, de teatro, cantei em festa de granfino também, até me lembro numa festa de um granfino que eu fui aqui no Jardim América, foi em 69, um ano até que a gente não esquece nunca, né, porque quem esquecer esse ano é um analfabeto sexual, né, foi na época que estava em moda a mini saia, né? Que a gente chamava de abajur de bunda, né? Se bem que a moda hoje é outra. Hoje a moda para mulher é aquela saia justa, chamada saia Brasil, porque a abertura é feita nas coxas, né? Mas, ó, essa festa tava meio chata, sabe? Tão chata que a certa altura uma garota comentou com a outra. Ela disse, ih, que festinha tão chata, daqui a pouco eu boto a calcinha e vamos embora. Acontece que a menina até deu sorte que a luz apagou, aquele escuridão total, a festa ficou animada, viu? Ficou animada a ponto do pianista português reclamar no escuro. Acenda esta porra que já me foram 2 vezes a bunda e não comi ninguém. Que a luz apagou, a festa degenerou. Até a Light entrou no ferro. Light era apelido de uma mulher feia que estava na festa. Dessas que só usa os produtos da Helena Frankenstein, sabe? Feia, toda retalhada de plástica. Ela já tinha feito tanta plástica que ela já estava até de cavanhaque. Começa a esticar, chega. E tem uma colega aí que já está urinando pelas axilas. Mas essa mulher era feia mesmo, um verdadeiro mergulho. Mergulho é uma mistura de merda com bagulho, né? Realmente na minha memória, não esqueço nunca. O português era pianista, já falei, né? Já às 5 horas da manhã estava de fogo, dormindo em cima do piano. Passou a dona da casa, a única lúcida, né? Seu Manuel, anima a festa, toca uma pra nós. Ele tirou a piroca pra fora e tchum. No dia seguinte, um rapaz que estava na festa veio se desabafar comigo. Você viu, Ariel? A hora que a luz apagou, a festa degenerou, né? Era mulher com mulher, homem com homem, como dói. Bom, gente, vamos botar, né, um pouco de música no papo, né? E eu agora peço licença e com todo o respeito para cantar uma música. Vocês me dão esta oportunidade de mostrar uma música que às vezes o humorista faz coisa séria, porque vocês podem estar pensando assim intimamente, esse Ari Toledo é um devasso, desbocado, filha da puta, só fala besteira. Não, eu sou meio TFP também. TFP não é Toledo, filha da puta, não é Toledo fino, puro também, não é? Então vou mostrar uma música, até eu coloquei no festival de Mar del Plata, é uma música fora do meu estilo, mas vou cantar porque é aquilo que a gente faz de hobby. Vocês vão encher o saco de vocês cantar um negócio sério, mas é curtinho, não dura nem 1 minuto. Casinha lá no alto do cerrado, mas eu só levo a Rosinha depois de tudo arrumado. Falta meu gancho de rede, a armação pra janela, um pote pra minha sede e um fogãozinho pra ela. Hei de chegar à tardinha por essa porta onde estou, hei de abraçar a Rosinha o dia inteiro esperou. Aí eu canto pra ela nas cordas do violão, contando as estrelinhas
que certamente virão. Aí eu vendo esta merda e encho o cu de dinheiro, e a Rosinha se foda, que eu vou morar no puteiro. Do romantismo à grossura, podia ser esse tipo. Vocês desculpem, isso é brincadeira de brasileiro, né? Vocês sabem como é, brasileiro, né? É um brincalhão. Não viram o Delfim falando que a inflação vai abaixar? O brasileiro é um gozador. O brasileiro realmente tem saída pra tudo, né? Olha como o brasileiro improvisa na hora, né? Foi uma mulher brasileira lá para Nova York, mas ela era desbocada, falava palavrão. Se hospedou num hotel caríssimo e notou que no banheiro ali não tinha papel. Chamou, exigiu um camareiro que falasse português. Aí foi o brasileiro para lá, né? Pronto, conterrâneo, o que manda? Ela disse, que merda de hotel esse aqui? Porra, não tem papel aqui. Sou conterrâneo, aqui o americano já foi à lua, aqui é tudo eletrônico. Olha os botões aí, ó. Se ela aperta o primeiro, sai um jato d'água que lava direitinho. Puta que pariu, pra eu me enxugar, como é que eu faço? Pra enxugar, conterrânea, segundo botão, sai ar quente, enxuga na hora. Ainda tem um terceiro botão que a senhora aperta, sai talco pra perfumar. Ela, caralho, desquarta o botão, conterrânea. O brasileiro soluciona tudo, né? Que nem o Matheus, né? Tinha que dar um cheque de 60 mil pro jogador. O secretário falou, seu Matheus, 60 é com S ou com X? Ele disse, você não sabe resolver os problemas, faz 2 de 30. Ele, quando foi visitar o túmulo do Napoleão, trouxeram uma urna. Aqui, seu Matheus, a cinza do Napoleão. Ele disse, porra, como eu fumava o Napoleão. Uma vez ele estava escrevendo, redigindo uma cartinha, um documento. Falou para o secretário, por favor, você pode me fazer um favor de me dizer como é que hospício é com H ou com O? O secretário, ô seu Matheus, hospício, né? É com H. Ele disse, obrigado. Sob os hospícios do Corinthians Paulista. Mas eu tô contando essas histórias de brasileiro, mas eu tô conseguindo uma motivação psicológica para contar também, para homenagear também as colônias radicadas em São Paulo, que todo mundo sabe que constrói esta grande cidade, né? A homenagem ao japonês, né? ao judeu, ao árabe, ao italiano, ao espanhol. Aliás, falando em árabe, eu até estive conversando com o Rubens Minelli, que está dirigindo a seleção da Arábia Saudita, né? Ele estava até para dirigir o time do Corinthians, né? Ô time fiado da puta, esse time do Corinthians, como ele, né, apronta, né? Ficou fora do quadrangular decisivo, por isso que o apelido dele é Testículo, participa sempre, mas não entra nunca, né? Não, mas eu também sou corintiano. Hoje em dia ser corintiano é um mal que passa de pai para filho, que nem sífilis, né? Mas derruba a gente da esportiva, né? Dura a gente faturar. Fiz 12 pontos 3 vezes por causa do Corinthians, que só errei nele, né? Que é dura a gente faturar. Em Portugal é mais duro ainda, porque lá é o contrário daqui, sabiam? Lá só ganha quem faz 0 ponto. Que até hoje ninguém conseguiu fazer, porque lá é obrigatório um triplo, né? Mas o Minelli tá me contando o costume lá dos árabes, né? Diz que, eu perguntei da alimentação, diz que eles comem muito lá, é gato com batata. Eu falei, como é que é gato com batata? Ele explicou, eles pegam 4 batatinhas, espetam uma em cada patinha do gato e... não arranha nem nada, né? Mulher lá é difícil, né?
E a condução muito usada ainda é o camelo, né? Que isso não vai acabar nunca, porque é o folclore deles, né? Aliás, uma vez que o cara tava vendendo o camelo, né? E o cara falou, mas eu quero um camelo com bastante reserva de água. Ele falou, não, o camelo bebe 100 litros, mas este camelo aqui, bem tijolado, ele bebe 200. Eu disse, mas como é bem tijolado? Se o senhor quer ver? Pegou um balde com 200 litros, o camelo botou o focinho no balde com água, ele pegou 2 tijolos, tá no saco do camelo, o camelo secou na hora o balde. Uma vez também diz que estavam 10, os animais sofrem na Amazônia. 10 homens em cima do camelo atravessando o deserto. Um no pescoço do camelo e outro na bunda, quase caindo, né? Aí o do pescoço viu o camelo mancando e babando, falou baixinho por detrás, pediu para ir passando a notícia para não causar pânico nos passageiros. Falou assim, o camelo tá fudido. O camelo tá fudido. Quando chegou no último, o camelo tá fudido. Ele disse, eu sei, mas se eu tirar o pau da bunda dele, eu caio. Os animais sofrem, né? E falando em árabe, eu me lembrei do judeu. Samuel, lá na rua Aurora, chegou a piranha e disse, vamos, cobra barato. Faz o que Sara faz. A piranha saía de perto, mas pensando que era um depravado. Chegava a outra, vamos, eu cobro barato. Faz o que Sara faz. A piranha topou. Depois do sacrifício, ela tá botando a roupa, estranhou, perguntou. Só não notei nada de diferente, tudo normal. O que a Sara faz? Ele disse, Sara faz tudo de graça para Samuel. Judeu é vivo, né? Apesar que o árabe não fica atrás, hein? Dia de finados eu fui no cemitério da Consolação, estava escrito em cima do túmulo, aqui Jai Salim, mas seu filho continua atendendo na 25 de março. Eu admiro as colônias radicadas, porque as colônias radicadas em São Paulo, elas chegam aqui, o gringo chega sem nada, fica rico do dia pra noite, porque abraça a profissão certa. Tá aí o segredo do sucesso. Tem gente que abraça a profissão errada e depois se queixa, que nem o português, não entendia nada de artigos femininos, montou uma boutique. Chegou uma senhora e perguntou, seu Manuel, o senhor tem meia calça? Ele disse, por que a senhora tem meia bunda, por acaso? Profissão errada. Tem nego que tá em profissão errada. Perto da minha casa tem um mecânico que quer ser poeta, quer fazer verso de música. O verso dele é uma porcaria, ó o verso dele, ó. Mamãe, eu vi um bicho de um olho só. Meu filho não era um bicho, era o cu da sua avó. Como é que eu vou musicar um negócio desse? Bom, a homenagem que nós estamos prestando também à colônia espanhola, né? Aliás, falando em espanhola, diz que uma época no governo do Franco tinha um senhor antifranquista xingando o homem, né? Falando sozinho nas ruas de Madrid. Governo de mierda, 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 que tinha governo de mierda. Aí chegou a polícia. Está preso o homem hablando mal del gobierno. E disfarçou. No, senhor policía, estoy hablando mal del gobierno de Argentina. No me venga con excusa, el único gobierno de mierda que yo conozco es este. Tem a piada do Pancho Villa também. O cara falava que conhecia o Pancho, o outro desafiou. Disse, compadre, ¿usted conoció Pancho Villa? Disse, sí, yo una vez me encontré con Pancho. ¿Qué pasó, compadre? Pancho me apuntó la pistola y dijo a mí, ¿cómo una mierda de caballo? Ay, compadre, usted, y con una pistola en pecho, ¿qué yo podría hacer? Entonces empecé a comer la mierda de caballo. Pero en un cierto momento, compadre, el caballo de Pancho dio una patada en la mano de Pancho y la pistola de Pancho cayó en la tierra. Entonces yo agarré la pistola y apunté a Pancho. ¿Qué pasó, compadre? Almorzamos juntos.
Tem a história do Fidel também. No dia da Revolução Cubana estava o Fidel aguardando a vez de discursar. Então o assessor falando pro povo, assim, na praça principal de Havana. Olhava pro povo, olhava para Fidel e perguntava: Mira, pueblo de Cuba, acá está Fidel, nuestro chefe. Fidel es un santo. Fidel no tiene los ojos de Cristo. E o povo em coro: Tiene. Fidel no tiene los cabellos de Cristo. Tiene. Fidel no tiene la barba de Cristo. Tiene. Entonces, ¿por qué no crucificar? A outra homenagem que nós estamos prestando também é a colônia italiana, né? E eu gosto muito do italiano pela objetividade, né? Uma vez o senhor insistia para levar o Beppe para a fazenda dele. Vamos, Beppe, comigo? Ele disse: não, graças, não me piace questa cosa, Não, mas vamos respirar puro, tomar leite, cavalgar, pescar, caçar, sair da poluição. Não, lasciate queste cose, non mi piace, per favore, no, grazie. Ma perché, Beppe? No, io se non fodo non mi diverto, Uma vez também em Roma, 2 brasileiros, um baixinho, gordinho, careca, tava com uma malinha em cada mão, se perdeu do amigo. Aí o amigo perguntou, né? Chegou, não encontrou, perguntou para um italiano que estava ali perto: Per favore, amico, ha visto qui un uomo basso, grosso, con 2 valigie in la mano, calvo, una cicatrice in la testa? Diz o italiano: Ma como? Questo è o proprio cazzo! Tem também a história do Nono, né? O Nono estava completando 90 anos, cabelinhos brancos, sentadinho no jardim, sentadinho na cadeira ali no jardim, e maior homenagem, muita pizza, muito vinho, muita tarantela, muito puxa-saco, e daqui a pouco o Nono começou a ficar roxo e a cair do lado. A turma chegava, abanava o Nono, ameaçaram até chamar um cardiologista. O Nono melhorou, daqui a pouco o Nono do outro lado. Mesmo ritual, né? E a festa continuava porque o Nono melhorava. Daqui a pouco o Nono... Quando a turma chegou, ele encheu o saco e falou: Cazzo, não se pode mais nem peidar sossegado. A outra homenagem que nós estamos prestando também é a colônia portuguesa, né? O português nem liga mais, porque o português é nosso irmão, né? Quer dizer, um sarro que a gente tira deles, né? Tem nada demais, eles nos tiraram o ouro, né? Ninguém falou nada, né? Ninguém não, quem falou foi o Joaquim, aquele que terminou assim. Mas diz que o português inventou uma nova maneira de evitar filho com a esposa, né? Come a cunhada. Aliás, falando em filho, disse que a nova maneira de fazer cesariana em Portugal é a seguinte: o médico faz o corte na barriga da mulher, enfia a mão e empurra a criança para baixo. O português casou, deixou a esposa em Portugal. Depois de um mês de casamento, veio pro Brasil tentar a sorte, né? E a mulher pediu para que ele mandasse o material para ela fazer inseminação artificial, né? Mas ele chegou aqui, viu essa mulherada aqui no Brasil, ele nem material tinha para mandar. Ele pegava farinha de trigo com água, botava num vidrinho, mexia e mandava todo mês para ela. Depois de um ano, ele recebe uma carta: Manela, estou grávida. Ele disse: ai, caralho, inventei a porra sintética. O brasileiro que vive inventando história em português. Desculpar, o do português também é mais vermelho que o do brasileiro, né? Porque toda vez que ele acaba de urinar, em vez de ele chacoalhar, ele torce. Diz que o português não toma banho na primavera nem no outono, porque no chuveiro só está escrito inverno e verão.
passou lá em Portugal esse comercial dos cigarros Marlboro, né? Que foi um tal de vender cavalo lá que não teve jeito, né? O português hospedou um amigo. Na hora de ir embora, o maior toró disse: vai dormir aqui, não vai esquecer chuva. Disse: mas como? Eu não posso, só tem um quarto, uma cama. Ele disse: dormimos os três, eu, minha mulher e tu dormes com a gente, não tem problema. O amigo topou, ele chamou a mulher em particular. Tu dormes ao meio, que eu vou dormir ao pé da parede, meu amigo dorme à beira da cama, de acordo? Não, Manela, eu como mulher devo dormir à parede, tu dormes ao meio, o teu amigo dorme à beira da cama. Não, vais dormir ao meio, não aborrece. E a mulher obedeceu. Dia seguinte: Maria, onde é que está meu amigo? Foi sem se despedir. De vergonha, Manel, e eu também estou com vergonha de te dizer, porque à noite tu estavas a roncar, o teu amigo começou a namorar, a se esfregar. Manel, aconteceu. Disse: estás a ver, e queria que eu ficasses ao meio. Que estavam prendendo os comunistas, tinha um português comendo uma bicha com a janela do apartamento aberta, né? Aí o cara dedou e falou: olha lá o escândalo. Ele falou: deixa, não vou ligar pra isso. Não, aquele português é comunista, guarda, então eu vou prender. Pegou em flagrante, tá preso. O português: por que, seu guarda? O senhor é comunista. Perdão, seu guarda, comunista somente hoje porque estava muito atrasado, mas sempre fui bucetista. E o português que ligou para a TAP: alô, é da TAP, gostaria de saber o tempo de voo São Paulo-Lisboa. Um minutinho, obrigado. O português foi assaltado, matou os dois assaltantes, um tiro em cada um. Pá, pá, passou um cara: seu Manuel, agora dá no pé, ele. Pá! Furou o dedão. A gente brinca, mas o português é inteligente. Vocês sabiam? Foi o português que inventou o limpador de para-brisa? Os americanos é que botaram pro lado de fora, né? Tem a história também do gambá. O Manel e a Maria foram no zoológico e ganharam um filhotinho recém-nascido, um filhotinho de gambá, né? E todo mundo sabe que o gambá é um bicho fedorento mesmo, né? Tem até a história de um gambazinho cego que seguia um peido durante 15 minutos pensando que fosse a mãe dele, né? E a mulher queria levar o gambá para Portugal. Sua Maria tem que despachar esta porra deste gambá. Não pode levar. Mas, Manela, eu gostaria. Mas não é possível, metas isso a cabeça. Tem que despachar. A TAP não permite animal a bordo. Mete-se isso a cabeça. É menos que... Teve uma ideia. Queres arriscar? Pega este filho da puta deste gambá. Mete embaixo do vestido. Na hora da revista, tu disfarce. Quem sabe é possível. Manel, a ideia me apetece. Mas, Manel, e o cheiro? Ele disse: o gambá que se foda. Agora, a nossa homenagem à colônia nipônica. A gente fala em japonês, todo mundo liga logo com a piroca do japonês, né? Negócio de ser pequena. Conversa, minha irmã casada com um japonês falou que é tudo normal, tem uma guasca enorme. Diz que o japonês estava no cinema com a namorada, apagou a luz, o japonês sem vergonha aproveitou o blackout, pegou a mão da namorada, colocou na piroca dele. Ela no escuro segurou e perguntou, disse: nossa, que é isso que eu estou pegando? Não sei se é garantido drops. Ela disse: nossa, mas tá no fim. Diz que o japonês não pode ser eletricista porque tem um curto no meio das pernas, né?
Tem também a nova maneira de castrar japoneses, que é com a Gillette G2. Uma lâmina puxa, a outra vem e corta. Agora, tem piada com o japonês se sai bem, né? Que nem o japonês saiu da casa da Eni lá em Bauru, né? Entreguei nego aqui agora também. Não, mas a Eni é uma senhora muito respeitosa que eu tenho lá, colega da Laura. Mas o cara saiu e a mulher se despediu com um gesto gozativo. Tchau, japonês! Ele respondeu, tchau! Agora, interessante no japonês é o nome, né? Perto da minha casa tem um japonês. Aliás, esse não é japonês, é chinês. O nome dele é Ku Shai Shang. Eu chamo ele de hemorroida. Ku Shai Shang é hemorroida. Diz que o japonês estava no baile, todo mundo dançando e ele não. Alguém perguntou, ô Japa, por que não dança? É regulamento de baile, é? Você baile aqui no Liberdade, regulamento assim. Só pode dançar nome parecido. Maria só pode dançar com Mário. Antônio só pode dançar com Antônia. Cláudio com Cláudia. Só nome parecido, combinado. Sim, mas por que você não dança? Ah, porque meu nome é Xoxoto. Ó, os nomes, eu tô falando em nome, e eu me lembrei até de uma história interessante, negócio de nome. A professora estava ensinando para as crianças o seu nome. Ela dizia assim, gravem que o meu nome é difícil, viu? Porque eu não quero que me chame de dona professora. Meu nome é Vlagina. Mamãe se chama Regina, papai Vladimir. Então metade de cada um e eu fiquei com esse nome. Então vocês já sabem, né? Amanhã vocês já sabem como me chamar. Aí ela chega no dia seguinte. Bom dia, Joãozinho. Bom dia, dona professora. Não foi isso que eu ensinei. Eu quero ser chamada pelo meu nome. Vamos repetir, vamos ensaiar outra vez. Bom dia, Joãozinho. Bom dia, dona. Bom dia, dona. Bom dia, dona. Aí o amiguinho ajudou, fez o gesto. Ó, com L no meio. Bom dia, dona Bucleta. Falando em professora, eu me lembrei também de outra interessante. A professora ensinando para as crianças a diferença entre o verso e a prosa. Ela dizia, olha, verso é quando rima. Exemplo, ó, batatinha quando nasce esparrama pelo chão, a menina quando dorme põe a mão no coração. Agora, quando não rima, auriverde pendão da minha terra que a brisa beija e balança. Não rimou, então é prosa. Vamos aos exemplos? Serginho, um verso. Batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, a menina quando dorme põe a mão no coração. Muito bem. Agora é sua vez, Antônio. Outro verso. Joguei uma pedra na água de pesada, foi ao fundo, os peixinhos responderam, viva Dom Pedro II. Muito bem, agora é sua vez, Ricardinho. Eu quero agora prosa. Prosa? Eu amo minha professora no fundo do meu coração. Muito bem. Agora é sua vez, Zequinha. Zequinha era o satanás da classe. Já levantou desafiando a professora, né? Prosa, o que a senhora quer? Verso ou prosa? A senhora quer verso ou prosa? Eu quero verso, você sabe tudo? Eu quero verso. Verso? Mas já tinham falado da batatinha e do Dom Pedro, ele teve que inventar. A senhora quer verso? A senhora quer verso? Eu tenho uma professora que se chama Julieta. Ela tem bastante pelo bem em cima. A senhora quer o final em prosa ou em verso? Em prosa. No cu. Ó, agora eu vou cantar mais uma música do folclore brasileiro. E com essa música eu deixo o meu agradecimento e um bom fim de semana a todos, recomendando a minha fita de sacanagem para 18 anos. E essa fita eu posso autografar, se alguém quiser, pede pro garçom levar pra mim no camarim, que eu autografo com muito prazer. Vocês compram porque eu tô que nem um camelo, tô meio fudido mesmo, assim vocês vão colaborar. Outra coisa que eu queria dizer, amanhã é meu último dia, sabe? Amanhã eu vou encerrar a minha temporada no Beco, então vocês avisam seus amigos que não assistiram ainda, que amanhã, impreterivelmente, eu termino amanhã a minha temporada. Então eu vou encerrar hoje a minha participação pedindo a todos que cantem comigo a pirocada do gato. Dona Maroco, seu gato deu 25 pirocadas na bunda do meu. Dona Maroco, seu gato deu 25 pirocadas.
pirocada na bunda do meu. Se ele deu, ele fez muito bem, que a piroca do gato não mata ninguém. Não mata, mas machuca. Eita gato, filha da puta. Maroca, seu gato deu 25 pirocadas na bunda do meu. Se eu pego o seu bichão, eu pico ele pra fazer salsicha. Mas isso é muito desumano. Não tenho culpa se o seu gato é bicho. Diz, dona Maroca, seu gato deu 25 pirocadas na bunda do meu. Todo mundo, dona Maroca, seu gato deu 25 pirocadas na bunda do meu. Vai, é fácil. Dona Maroca, seu gato deu 25 pirocadas na bunda do meu.